Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. A leitura que nós iremos fazer, ela se iniciará a partir do versículo de número 27. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo de número 27, até o versículo de número 36. Após a leitura do texto sagrado, nós, em preparação, ouviremos mais uma vez o coral Brilho Celeste, suplicando ao Senhor o seu poder e força para entendermos a palavra e descansarmos nele nesse momento tão importante, que é o momento em que nós ouvimos a pregação do Evangelho. Lucas 6, de 27 a 36, diz assim a palavra de Cristo. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém. Ouçamos o coral Brilho Celeste. A Ele que é a rocha da nossa salvação, a Ele que nos sustém, nós rendemos toda a nossa gratidão nesta noite. Você pode estar se perguntando como encaixar uma passagem como essa em um culto de ação de graças. Era um desejo de Lourdinha que o culto de formatura da sua turma fosse celebrado aqui, o que não foi possível. Existe uma série de razões, mas ela manteve o desejo de agradecer ao Senhor, porque Ele lhe concedeu essa bênção, derramou sobre ela a sua graça, aqui com a sua igreja. E eu não poderia deixar de tratar neste culto daquilo que diz respeito não somente à vida dela, mas também à nossa vida. Toda vocação é dada por Deus. Até mesmo se você faz aquilo que para os homens é considerado a coisa mais simples, considerada a coisa mais simples, para Deus é de valor se você faz para a glória dele. Se é um trabalho digno, lícito, por mais simples que os homens considerem, cumprindo a sua vocação e fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer, ele é glorificado através da sua obra ou através da sua vocação, do exercício da sua vocação. Lourdinha escolheu o serviço social. E o serviço social está intimamente ligado a todas as outras vocações, porque toda vocação envolve serviço. E se você desenvolve a sua vocação apenas como uma mera profissão, segundo a ótica de Deus, você está fazendo tudo errado. Se você é um profissional liberal, se você é um servidor público, se você é um ministro da palavra, se você como mãe desempenha o seu papel e não faz isso para a glória de Deus, qualquer vocação nesta terra, neste mundo, que não vise a glória de Deus, ela está sendo desempenhada de uma maneira errada. O serviço social, ele nos traz a lembrança daquilo que Cristo, ele mesmo nos ensinou quando veio resgatar o papel da verdadeira vocação do homem, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus, e desse modo deveria proceder. O serviço social diz respeito ao cuidado, à assistência, que você vai, ou que uma pessoa vai sempre destinar ou dispensar ao seu próximo.
E quem é o meu próximo? Isso é uma pergunta importante. Jesus Cristo fala a respeito deste tema quando ele pregou um sermão, e neste sermão ele disse aquilo que nós lemos em Lucas 6, a partir do versículo 27. Eu peço a atenção de vocês mais uma vez. A partir do versículo 27, são as palavras de Jesus. Ele disse: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. No exercício da nossa vocação ou no exercício do serviço social, Lourdinha e todas as outras assistentes sociais ou que lidam com este trabalho interessante, importante, de valor, tratarão com todo tipo de gente ou com qualquer tipo de pessoa neste mundo. Não é diferente também comigo e com você. E o que Jesus Cristo fala então a respeito de serviço? Ele diz que tudo começa com a decisão que nós devemos tomar de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso inclui algo que é extremamente urgente em nossos dias. Jesus disse: amem os seus próprios inimigos e façam o bem àqueles que odeiam vocês. Ele vai dizer ainda mais, versículo 28, bendigam aos que vos maldizem, orem por aqueles que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe a outra, e ao que tirar a tua capa, a tua roupa, importante naquele período para proteção do sol e do frio, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. É o cerne, é a raiz, é o fundamento de todo o serviço. O amor ao próximo como uma decisão de você fazer o bem, até mesmo para aquele que te odeia. Agora, existe uma regra áurea aplicada por Jesus e que já era ensinada nos dias de Moisés. E Jesus vai mostrar a interpretação correta desse ensino, e este ensino vai permear toda a sua palavra, e vai ser também transmitida pelos apóstolos no versículo 31. Aqui nós temos a regra áurea para que tudo isso venha a acontecer. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Jesus falou a respeito de serviço social muito mais do que nós podemos imaginar. E quando ele falou na aplicação desse serviço até as últimas consequências, e eu torno a lembrar a vocês, servir envolve a medicina, envolve a odontologia, envolve a pedagogia, envolve a criação de filhos, envolve relacionamento entre cônjuges. Servir, diz o Senhor Jesus Cristo, aplicando a regra de ouro de seu evangelho, implica na seguinte questão: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. O que Jesus queria dizer com isso? Aquilo que ele vai prosseguir e vai explicar para os seus discípulos. Aquilo que ele está falando para nós hoje, nesta noite de grande louvor e gratidão a Deus, é que eu devo fazer o bem, e eu devo desejar que os homens façam aquilo que eu estarei disposto a fazer por eles. Se, por exemplo, meus filhos um dia ficarem órfãos, eu devo me antecipar e fazer o mesmo pelos órfãos que vejo, ainda que se meus filhos ficarem órfãos ou venham a ficar órfãos, ninguém os assista, os abandone, os esqueça. Jesus Cristo mostra que você deve servir, e eu também, à sociedade, sem buscar nada em troca. É você assistir a uma viúva que necessita, a uma viúva que está passando necessidade, que precisa de um teto, que precisa de um pão. E você faz isso mesmo sabendo que lá adiante a sua mulher pode vir a ficar viúva e não receber o mesmo tratamento que você dispensou àquelas que você viu durante o seu caminho. A regra de ouro, então, irmãos, ela é extremamente elevada para os nossos dias, para os padrões do nosso tempo, porque os homens não têm entendido corretamente o significado da palavra vocação.
Na realidade, sempre se aplica a vocação à vida religiosa de um pastor ou de um padre, quando na realidade todos deveriam aplicar a regra de ouro do serviço social no reino de Cristo. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E vejam como ele vai detalhar isso de uma maneira impactante a partir do versículo 32. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. A palavra aqui, pecador, Jesus está aplicando àquela classe de homens que vivem sem nenhum temor a Deus. Não é que nós, crentes, não sejamos pecadores e falhos, e como somos. Mas ele está aqui destacando que se nós, discípulos do Rei, amamos apenas aqueles que nos dispensam amor, que recompensa teremos? Porque os homens que vivem neste mundo sem nenhum temor a Deus fazem o mesmo. Ele prossegue e diz: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a recompensa de vocês? Porque os pecadores também fazem isso. E se vocês emprestam àqueles de quem esperam receber, qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores assim também fazem, esperando o troco. Jesus, então, ele mais uma vez fala sobre a regra de ouro detalhadamente. E o que é que ele diz nos versículos 35 e 36? Leiam comigo novamente, vamos ler. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Em um mundo sem misericórdia, em um mundo onde prevalece o que eu quero, o que eu desejo, aquilo que vai trazer satisfação apenas para mim, e não importa o que acontece com os outros, você tem, Lourdinha, mais uma vez a oportunidade de brilhar. Como Jesus Cristo disse, somos luz do mundo, você tem a oportunidade de mais uma vez brilhar. Não somente no exercício da sua vocação, cuidando de bebezinhos que precisavam de todo o amparo, quando passaram por suas mãos, mas também agora desenvolvendo, nesta nova fase da sua vida, o serviço social. Você tem mais uma vez a oportunidade de fazer diferente, mostrando que serviço para os discípulos de Jesus no reino de Deus vai além daquilo que os homens esperam ou aguardam. Ultrapassa e supera as suas próprias expectativas. Você deve ser misericordiosa, assim como também o seu Pai tem sido misericordioso para você. Como é que tudo isso pode ser aplicado? Como é que tudo isso pode se encaixar com a nossa própria vida, com o nosso próprio dia a dia? Nós corremos tanto, nós estamos preocupados com tantas coisas. Basta nós perdermos um tantinho, nós já estamos chateados e estamos à procura dos nossos direitos. Como é que se aplica o exercício de ser misericordioso? Entenda a palavra misericórdia. É não dar ao próximo aquilo que ele merece, mas pagar o mal com o bem. Como é possível amar o inimigo, aquele que te maltrata, que te odeia? Como é possível fazer o bem e emprestar sem esperar o troco, sem esperar retorno? Tudo que Jesus Cristo nos ensina em seu Evangelho, é importante aqui reforçar, ele viveu e experimentou por nós. Ele carregou a sua cruz, a minha cruz. Ele sofreu em meu lugar e em seu lugar. Ele foi misericordioso quando, sendo justo, morreu por injustos e pecadores, assim como nós, e disse em sua oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele demonstrou grande amor quando Deus dos céus provou este amor, dando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós.
quando ainda éramos pecadores. Se tem alguém que em tão pouco tempo de vida terrena serviu e muito, não rejeitou a ninguém, curou enfermos, fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem, ressuscitou filhos de viúvas, curou menininhas doentes, trazendo-as para os braços de seus pais, trouxe vida e vida em abundância. Esse é Jesus Cristo. E é Ele mesmo, aquele que lavou aos pés dos seus discípulos, que nos convida nesta noite à gratidão de coração e nos ensina novamente que em seu reino aquele que quer ser maior deve ser sempre o menor. Vejam só que vocação bela. Vejam só que serviço social divino. Toda vocação, ela provém de Deus. E não poderia ser diferente, Lourdinha, também no exercício da sua. Que você seja a bênção onde Ele lhe colocar. Que todos nós sejamos assim também. E se por algum momento nós estamos agindo de maneira contrária ao que nos ensina o Senhor, que nos diz que aquilo que de graça recebemos, nós devemos também dar. Que como cristãos nós devemos sempre fazer mais do que aquilo que os homens esperam de nós. Se nós estamos muito preocupados em sair sempre na hora, porque esta é a hora e eu não vou ficar nem mais um tempo, porque eu não vou dar o dinheiro para o meu patrão, se esquecendo do chamado cristão para servir. Se nós estamos agora entrando nos mesmos jogos das injúrias e das calúnias dos homens para tentar derrubar os outros, para crescermos profissionalmente, voltemos para o que Cristo nos ensina no Evangelho. Se nós amamos apenas os que nos amam, que recompensa teremos? Se fazemos o bem apenas àqueles que nos fazem o bem, o que é que nós vamos receber de bom? Jesus está falando aqui de uma recompensa maior, daquela que os homens não estão vendo, mas Ele mesmo disse que o nosso Pai que está nos céus a tudo vê e sabe de todas as coisas que fazemos. Que Deus abençoe a você, Lourdinha. Que Deus abençoe a todos aqui presentes. Que o Senhor seja mais uma vez digno do nosso louvor, porque Ele mesmo nos chama e nos convida a exaltá-lo. E que a sua palavra, que não volta vazia, torne novamente a nos lembrar a razão por que nós devemos amar ao nosso próximo. Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós daremos ouvidos às palavras de Jesus. E Ele nos ordena, não é uma condição que eu posso escolher, Ele nos ordena, Ele me ordena, ordena a você, ame, faça o bem, bendiga, sirva, se entregue e cumpra a regra de ouro, como você deseja que os homens tratem você, assim também faça o mesmo com eles. Vamos orar. Ó Senhor, nós te rendemos graças. O teu nome, ó Senhor, mais uma vez neste santuário está sendo glorificado. Através do povo que o Senhor mesmo escolheu para te servir. E como é bom, Senhor, lembrarmos disto. Fomos criados para te servir. E este serviço, ele se expressa de uma maneira bonita. Quando reunidos nós louvamos ao Senhor com os nossos dons e talentos. Mas se estende quando saímos daqui e entendemos de fato o significado de recebermos de Ti a nossa vocação. Vivemos dias maus, Senhor, de tanto egoísmo,
do amor que os homens nutrem por si mesmos, o hedonismo, do apego e a avareza aos bens materiais, materialismo, a maldade dos homens que têm tirado a vida do seu próximo por tão pouco, a violência. Temos sido, ó Deus, objeto do teu favor e graça, porque fomos alcançados por aquele que morreu por nós, quando ainda éramos pecadores inimigos do Senhor. Rendemos graças porque em Cristo Jesus podemos ouvir esta regra de ouro, o teu evangelho, e mais uma vez sermos desafiados a fazer aquilo que tu nos ordenas. Ó Senhor, que a tua serva Lourdinha, no exercício da sua vocação, continue a te servir e a mostrar de uma maneira muito bela, para que nenhum homem esqueça a razão de ser do serviço social, que faz com que toda a vocação não se esqueça também a necessidade que temos, porque o Senhor assim nos criou, de servirmos uns aos outros. Ó Senhor, obrigado, porque em Cristo Jesus nós temos resgatada esta verdade, e em Cristo Jesus, aquele que nos serviu, dando a sua vida por nós, nós somos chamados também a amar até mesmo os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Ó Senhor, sabemos que assim a diferença será vista e os homens contemplarão as nossas boas obras, e toda a glória será dada a Ti, ó Pai nosso que estás nos céus. Te louvamos, ó Senhor, por este momento, onde podemos refletir sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.